mensagem e a minha boca para falar conforme a tua verdade, Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, antes da gente começar a falar sobre ética, moralidade, a gente precisa lembrar a jornada que a gente está. Nós estamos falando sobre cosmovisão, a maneira como a gente vai enxergar o mundo e como a gente vai, a partir daquilo que a gente enxerga, expressar e trabalhar a nossa vida para responder às questões do mundo. A gente já passou pela definição de que é cosmovisão, e aí o Augusto trouxe para a gente a visão do Ronald Nash, que elas são pressupostos e são valores que estão dentro de nós e como a gente trabalha. A gente falou sobre o calvinismo, como é uma maneira de enxergar o mundo e agir sabendo que Deus é o soberano nesse mundo. Falamos também sobre algumas visões de mundo, que são o deísmo, o Deus que deu a corda no mundo e deixou o relógio fazer o seu tic-tac da vida todos os dias sem intervir. Falamos também sobre o racionalismo, como a ideia de Immanuel Kant de que o racionalismo é a coisa mais importante. Por mais que exista o outro lado da moeda, que são as questões espirituais e como Deus age, mas a gente precisa pensar logicamente para a gente agir nesse mundo. Falamos também sobre o irracionalismo, que são as coisas que não fazem sentido. Então, esse mundo é uma coisa louca. E por ser louca, a gente tem que agir como louco. E aí, cada um por si. A gente falou também sobre o existencialismo, que é o Descartes falando que penso, logo existo. E como eu penso e as outras coisas deste mundo não pensam, então logo eu sou mais importante do que as outras coisas. Pensando assim, então eu tenho que ser a supremacia das coisas. Diferente do que Calvino falava, que Deus é o soberano de tudo. E também nós falamos sobre o pós-modernismo e sobre a ideia do desconstrução da sociedade, que é o pós-estruturalismo, que Jacques Derrida fala que as coisas não são o que são, elas são construídas pelo que a sociedade fala. Então não existe o certo nem o errado, existe o socialmente aceitável e inaceitável. Aí a gente falou também sobre como Deus e o mundo trabalham. Não, aqui eu estou só passando a ementa da aula. Não, tá. Não precisa não. Eu vou falando, vocês vão passando, eu tenho aqui também. A gente falou também sobre Deus e o homem, a ideia de antropologia cristã. O que é o homem diante de Deus e diante do mundo, e como a gente vai pensar essas coisas. Nós falamos também de Deus e do mal, como o sofrimento do homem faz o homem viver nessa terra. E hoje nós também falamos, e aí foi o Augusto na sua aula, sobre os mandatos criacionais, que são o mandato social, o homem e a sociedade, como ele interage. Falamos também sobre o mandato cultural, como ele vai trazer dentro do espectro cristão as coisas que o mundo vai consumir. Cultura. Falamos também sobre a espiritualidade e como que o homem se relaciona com Deus. E hoje a gente vai falar o aspecto ético e moral. Tendo isso em vista, a gente precisa lembrar uma coisa. O que é ética? Alguém tem uma noção do que é ética? Eu sei que tem pessoas do direito aqui que têm ética na veia porque tem que trabalhar isso o tempo todo. Quem pode me dizer o que é ética para vocês? Trabalhar o que é certo, conjunto de regras, conduta. Nada disso está errado, mas não é só isso. Nós vamos trabalhar o livro do Norman Geisler, Ética Cristã, as Alternativas e Questões Contemporâneas. E esse é um tema filosófico. E temas filosóficos são bastante abstratos, porque normalmente filosofia não te dá respostas. Elas trazem perguntas para que a gente possa raciocinar a respeito daquilo que nós estamos falando. Baseado nisso, o tema começa com o caso do comandante Butcher. Pode passar para o próximo slide. E é engraçado que o cenário é 1968. O navio norte-americano, o USS Pueblo, foi capturado pelo exército norte-coreano. O dilema: interrogaram as pessoas e falaram: tem 82 tripulantes. Você vai ter que assinar a confissão de espionagem, mesmo que você não esteja assinando. Senão,
os 88 vão ser mortos. Dilema ético. E aí, eu conto uma mentira, que eu estou fazendo mesmo espionagem, e eu vou contar isso para a comunidade mundial inteira, ou eu conto a verdade e os 82 morrem. Esse é um dilema ético. E isso chega para a gente também. Mas para a gente começar o nosso tema realmente, eu preciso que vocês abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 12. E aí esse é o tema que quase todo mundo já sabe de cor e salteado, é esse versículo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida não é um morango do amor. Nós vivemos dilemas todos os dias. E aí vem um problema bastante significativo para nós. Ética é a maneira que criaram, e isso começa lá com Immanuel Kant, de como a sociedade vai viver organizadamente, com um senso comum, pensando num bem coletivo e que tenha ordem e que tenha paz. Quando a gente olha essas coisas, a gente fala, é um bem legal, é algo muito interessante. Só que quando a gente olha o espectro ético, a gente tem que lembrar da seguinte forma: quem que quer que todos vivam bem, que tenham paz, que cuidem um dos outros e que, de uma forma simples, falou em 10 tópicos para que nós vivêssemos bem. Eu acho que se você prestou atenção na pregação de hoje, você viu que isso já foi falado, eu só estou repetindo o tema. O Augusto trouxe. A maneira como nós vivemos, de acordo com a vontade de Deus, está simplificada nos 10 mandamentos. O relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. E isso parte de um pressuposto muito importante. Só que, como Deus foi tirado de lado, então eles precisam colocar alguma coisa que seja o norteador da vida. Porque se eu não tenho um Deus para reger a vida, e as suas leis são as leis que regem a vida, então eu preciso ter algo, porque senão vira uma coisa sem regras. A ideia que surge é um anarquismo, quer dizer, não tem nada. E aí a gente volta lá atrás, quando a gente falou da aula de criação. Porque se não tem um propósito ao ser criado, e a ideia é que o mais apto sobreviva, então, se eu sou mais apto, pouco importa se eu piso na Thay, se eu empurro o pastor Carlos, se o Will me dá um soco na cara para ser melhor e aí eu caio, desde que ele sendo mais apto, ele sobreviva. Isso é o padrão ético, porque é o padrão que se estabelece. Só que, quando a gente vive isso, a gente precisa entender que são normas de convivência. E é o que o Norman Geisler vai trazer no livro. A gente pode passar para o próximo slide, que é como decidimos o que é certo e o que é errado. Existem teleologias, que é o estudo, telos é a palavra grega para propósito, fins. E a teleologia é o estudo dos fins. E aí a gente tem o antinomismo, o generalismo e o situacionismo e o deontologia, que são as questões que falam do dever do homem. E a gente vai falar sobre o absolutismo não confiante, o absolutismo ideal e o hierarquismo. E o foco dessa apresentação é não só esses, mas a gente vai passar por todos.
é entender que a vida não é uma caixinha que a gente encaixa todas as coisas. E que não dá para fazer isso sem a gente conhecer o nosso Deus profundamente. Pode passar para o próximo slide, e a gente vai falar sobre o antinomismo. Anti quer dizer algo contra, ou que não aceita, e nomismo vem da palavra nomos, quer dizer lei. Então, quer dizer que uma coisa anti-lei. E aí a crença de que não existem regras, que não existe alguém que criou as coisas, que não colocou as suas leis. E aí, quando a gente estuda um pouco sobre ciências naturais, existem cientistas que falam não pode existir Deus porque existem 4 leis fundamentais. A lei da gravidade, a lei que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo. Só que, se existem essas 4 verdades, alguém as criou. Elas não foram acaso. E aí, quebrar a regra dessas 4 leis, teoricamente você quebra o padrão criacional. Porque se você aumentar 1% a força nuclear forte, e para quem não sabe o que é a força nuclear forte, é a força que mantém os átomos do núcleo, e aí a gente vai voltar lá para o ensino médio, porque existem os átomos que eles querem se repelir. Lembra? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. O núcleo é formado de átomos iguais. Só que ele tem uma força tão forte que ele mantém todos esses átomos unidos, mesmo eles sendo iguais. Se eles fossem só um pouquinho mais fortes, eles iam juntar tanto que eles iam colapsar e nada ia ser possível ser criado. Pois bem, a gente está falando que dentro dessa lei, a gente tem um antinomismo. E aí, se não há padrões morais, não há como ter julgamentos morais. Por exemplo, é certo, olha só, vou fazer uma pergunta, que aí eu quero ver se vocês percebem o padrão moral. Nós temos 2 crianças. 2 crianças de 5 anos. Um menino e uma menina. E um cachorro vem correndo. Qual você, para cima dos 2, qual você pega no colo? Essa é a resposta correta, gente. Essa é a resposta correta. Mas qual que é o nosso pensamento normal? Eu pego a... Mas os 2 têm 5 anos, gente. Nenhum dos 2 é capaz de se defender. Ou você pega os 2 e você vai sofrer o dano do cachorro, ou você pega o cachorro. Esse é um dilema ético. Você percebe como a gente está enraizado por padrões que muitas vezes vêm na nossa mente. E aqui não é falar que a gente está certo ou errado. Ixi, quantas vezes eu ia responder? Eu ia pegar a menina. Porque ela é mais fraca. Mas os 2 são fracos nessa situação. E se eu não tenho um julgamento correto de falar assim, não, eu me sacrifico, como o meu Cristo se sacrificou por mim, sendo eu fraco, eu não vou conseguir entender isso. E para falar em antinomia, a gente tem 2 caras importantes, que é Friedrich Nietzsche e o Jean-Paul Sartre. Um fala que Deus está morto porque nós o matamos. E por que nós o matamos? Porque nós deixamos de acreditar nele. Porque nós achamos que dá para dar um jeito. Que Deus não se importa com tudo. A gente vive assim de uma forma indiferente. E o valor do poder, o homem deve criar os seus próprios valores além do bem e do mal. Enquanto Jean-Paul Sartre fala que o homem é uma paixão inútil, que nós vivemos aquilo que nós amamos. E como a gente ama certas coisas, nós temos pretensões para passar o pano naquilo que a gente ama. Por exemplo, pais com crianças na escola. E aqui a gente tem muitos professores, diretora, né, Tereza? Que na escola, assim, vem aquelas criancinhas que a gente conhece, que apronta, e a gente tem que passar a mão na cabeça, não? É que nem com os nossos filhos.
A Judite, acho que foi o primeiro ou segundo domingo que a gente veio, o Daniel estava começando a escrever. Ele pegou uma pedra branca e aqui do lado era uma parede azul. A Judite lembra bem. E aí o meu filho, super empolgado, falou: papai, olha o que eu fiz aqui na parede, que lindo. E aí o coração do papai falou assim: nossa, que legal, mas a mente falou: vai limpar. Porque eticamente, meu filho está escrevendo coisa bonita, mas não é na parede que se escreve. A gente tem que ensinar a viver de maneira adequada. Por quê? Porque senão, ele não vai entender o valor bíblico de que a gente precisa conviver para a glória de Deus. E aí a gente é movido por essa questão de sem Deus não há uma natureza humana. Há o homem que é apenas o que ele quer escolher ser. O homem pode ser o cachorro, e aí a gente vê muito meme de pessoas nos Estados Unidos andando de cachorro e o cachorro vem morder ela. Enfim, quando a gente... Exatamente, a gente perde o valor ético das coisas. Que Deus criou todas as coisas. E ele viu o homem e a mulher e falou: muito bom, são os corregentes. E aí a gente esquece desse nosso papel de seguir a vida. E aí, a suspensão teleológica da ética é trazida por Soren Kierkegaard, que é o paradoxo da fé, que é a história de Abraão e Isaac. Quando a gente vê a história de Abraão e Isaac, é o dilema mais ético possível para um pai. Quando Deus fala o seguinte: e Isaac era o filho da velhice. Não é um filho qualquer, é o filho do milagre. E aí simplesmente fala: Abraão, dá seu filho para mim. E aqui é onde vem muitos debates éticos. Porque as pessoas falam: como um Deus bondoso pede para sacrificar um filho? Deus não pediu um sacrifício do filho, pediu um sacrifício do coração de Abraão. Obediência, como diz o pastor Carlos. Porque a gente muitas vezes não obedece. Nossas paixões, como disse Jean Paul Sartre, elas nos movem, elas fazem pensar que, como eu amo demais essa criança, eu morreria por ela. Mas aí quando Deus nos pede, você precisa fazer isso, a gente não faz. E é muito complexo. Porque muitas vezes, quando a gente olha eticamente a nossa vida, a gente pensa que a ética é o viver bem. É a sociedade caminhar para o progresso. Quando a Bíblia fala que não vai, pelo menos você vai lendo até Apocalipse, você vai ver que as coisas não tendem a ser muito boas. O próprio Jesus fala: quando eu voltar, eu vou conseguir ver fé na terra? Pois bem, a gente vê que para obedecer a Deus, que é um dever nosso, não só religioso, mas um dever de relacionamento, a gente precisa estar disposto a pensar como obedecer a Deus e manter a minha vida em sociedade vão se dar. Como que eu vou viver e fazer o meu trabalho, e eu sei que meu trabalho é roubar, é enganar, e eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho e dar dízimo sobre isso. Meu sogro, uma vez lá na igreja que ele pastoreou há muitos anos atrás, ele teve que chamar um irmão para o conselho. Porque o irmão era societário de uma boate. Mas não uma boate só casa de show, não. Boate mesmo, de prostíbulo. E o irmão tirava o dízimo disso. E aí ele teve que chamar o irmão. Qual é o sentido disso? Ele: não, é o meu ganha-pão, pastor. E eu dou o dízimo. O senhor está explorando mulheres, fazendo aquilo que a palavra de Deus condena,
E porque você dá o dízimo, isso limpa todas as coisas? É o dízimo que redime? A gente tem que olhar para a nossa vida e olhar o que Cristo fez e falar assim, ó, Ele é o Redentor de todas as coisas. Exato, e o dinheiro ia fazer falta para a igreja? Muitas vezes faz, mas não é isso que move a igreja. Não é isso que faz a gente entender o que é glória de Deus e o que não é. Outro dilema ético que a gente tem, além do dinheiro e além das nossas questões de cura, é como a gente vai aceitar as leis do mundo e as leis nossas. E aí a gente tem o emotivismo. São as declarações éticas não de fatos, mas expressões de sentimentos. O hooray é uma expressão americana, tá? Por isso que pra gente não faz muito sentido. E assim, ó, que é o famoso pra gente silogismo lógico, que é Deus é amor. O amor é cego, mas o Stevie Wonder é cego. Então o Stevie Wonder é Deus? É bem assim, é uma lógica que não tem lógica, mas é um silogismo. Faz para a gente entender que tem máscaras por trás. A gente cria lógicas ilógicas para fazer sentido. Por exemplo, a gente está na igreja. Ah, não, Deus, eu estou aqui todo domingo, eu me esforço, eu me gasto, eu não tenho tempo de descanso e tudo mais, e o Senhor ainda deixa as coisas ir mal? Ah, não, não dá para ser assim. E sabe quem falou isso? Um grande teólogo. Se você já ouviu falar de Ravi Zacarias, esse foi o cara. Ravi Zacarias foi um grande teólogo no mundo da Índia, e ele ajudou na conversão de muitas pessoas. Só que no seu ministério, nos Estados Unidos, ele percebeu que ele era um cara muito influente. E ele sofreu tanto, mas tanto, mas tanto, que ele percebeu que Deus havia colocado para ele mulheres para ajudar no serviço. E aí ele falou, já que elas estão me ajudando no serviço, elas podem fazer um servicinho para mim. E aí quando Rabi Zacarias falece, todas as mulheres que ele abusou espiritualmente e também fisicamente aparecem. Porque ele falou, elas eram o deleite do meu penoso trabalho. Horrível, gente. Porque a nossa paga não está no fato de a gente receber coisas aqui, mas a gente glorificar a Deus e Deus olhar para a gente e falar assim, ó, esse está limpo por mim. Ele foi um cretino na vida, mas quando ele me encontrou, eu lavei ele por completo. Próximo slide, por favor. Pode colocar na alternativa 2, já direto. Não nesse aqui, que esse aí a gente já falou. A gente vai falar sobre o generalismo, que é o cálculo de utilidade. Por que o cálculo de utilidade? As coisas, para a gente, têm valor. Senão, a gente não gostaria de ter.
Um tênis confortável, uma roupa, ou então a gente usaria qualquer coisa. E aí a gente vai fazendo o cálculo de valor. As regras que existem e são geralmente válidas, mas não são universais. Elas podem ser quebradas para atingir um bem maior. E aqui está o ponto de conflito. Como definir o que é um bem maior? Tudo parte do pressuposto. Por isso que a gente está falando de cosmovisão. Por isso que a gente sempre une as nossas aulas com as pregações que são feitas. Se a gente não entende que o Cristo, que nasceu, viveu, morreu, foi 100% homem e abriu mão da sua glória para viver uma vida humilde, para viver uma vida sem privilégios, para honrar o Pai e fazer a vontade do Pai, sendo Ele o Senhor da glória, se a gente não observar isso e ter isso como modelo de vida para nós, a gente vai sempre achar que, eu sou um cristão e eu devo receber essas coisas. Por exemplo, olha como é que o dilema ético desse cálculo de utilidade passa. Nós, presbiterianos, nós seguimos uma doutrina que vem de muito antes de Calvino, mas muito antes, que é a doutrina da eleição, que vem lá de Paulo. E isso é um padrão de disputas homéricas, seja na internet, seja em livros, seja em qualquer outra coisa. A eleição é um padrão de briga. E aí eu uso o cálculo de utilidade e falo, eu sou um eleito. Então, se a pessoa está agindo daquela forma, ela não é eleita. Então, se ela não é eleita, eu sou melhor que ela. Esse é um cálculo simples, que muitas vezes passa pela nossa mente e a gente acaba querendo se colocar numa posição de destaque de outras pessoas. Quando, na verdade, não faz o menor sentido esse cálculo. Porque eu não sei o critério, eu não sei os motivos, eu só sei que eu não tenho capacidade alguma de me escolher. Eu não tenho como olhar para mim e falar assim, nossa, esse aqui tem alguma coisa que preste. Mas o Senhor nos escolheu. E é esse o critério da eleição. Esse é o critério ético. E aí no próximo slide, ele vai falar sobre o hedonismo, o utilitário, que é o de Bentham, que é o Jeremy Bentham, que ele fala que a humanidade é governada por dois senhores, a dor e o prazer. E aí, quando as pessoas estão doentes, ou então quando as pessoas estão sofrendo, nós vemos muitas vezes igrejas cheias, nós vemos clínicas psicológicas cheias, a gente vê terapeutas, e todo esse tipo de gente abarrotado de trabalho. Mas quando as coisas estão bem, ninguém procura, porque esse é um dilema, gente. O ser humano só busca ajuda quando está mal. Homens, então, nunca vão no médico, só vão no médico quando não dá mais. E aí, quando a gente tem prazer, a gente pode pensar no seguinte, em busca do prazer, vale tudo. E aí é um bem maior. E aí um dilema ético. O amor, ele é um bom guia para a gente? Pensando no prazer. Vamos lá, gente? Não, né? Por exemplo, para quem está em dúvida, o casamento visando o amor é uma coisa boa? Olha só, não estou colocando nada de pressupostos antes, só estou falando isso. Você percebe como a linha é muito tênue? E por isso que a gente está falando de ética? Por quê? Porque a gente não tem nada de base para falar a respeito de uma frase simples. E é isso que nós recebemos todos os dias. São questões sempre muito genéricas, muito abertas, sem base e sem lastro. Quer dizer, fica muito bamba. E aí, se eu falar para vocês, pode passar para a alternativa 3, o situacionismo, que é a tirania do amor. O amor tem que ter
Contexto, circunstância e fato. Porque existe apenas uma norma absoluta, segundo o situacionismo, que é o amor. Todas as outras são regras relativas. E o meio termo entre legalismo e antinomismo é o situacionismo. Um homem ama uma mulher, só que ele considera a mulher meninas de 11 anos, e o homem tem 40. E ele a ama profundamente. Tá certo? Mas isso é o que hoje acontece no mundo islâmico. Isso é ético? Não. Mas lá é. Vocês percebem como a ética ela é muito tênue? Vocês percebem que como a gente está falando de maneiras de conviver, a gente não está falando do que é certo ou errado, a gente está mostrando o fato do que o mundo expressa. Por isso que nós começamos com o texto de Romanos. E aí, existem 4 pressupostos do situacionismo, que é o próximo slide. Que é o pragmatismo, que é a busca pelo resultado. O que funciona. Então, se está funcionando, é eticamente correto. A gente está conseguindo pegar o Wi-Fi do vizinho para fazer transmissão da live. E o Wi-Fi dele é muito mais rápido que o nosso. E um monte de gente está sendo alcançada por Cristo, porque a gente consegue transmitir o culto, gente. Glória a Deus. Eu estou roubando. Olha lá, ó. Eu contei o nosso segredo. O relativismo. Tudo é relativo, exceto o amor. O amor é a raiz de todas as coisas. Mas tem o positivismo, que os valores são decididos pelo voluntarismo. Ah, não, eu me dou por essa causa. E é muito bonito isso, porque as pessoas se doam, elas fazem acontecer e tudo mais, movidas de um amor a nada. Por exemplo, uma coisa que é muito engraçada, que eu sempre instruo os meus amigos do trabalho e os estagiários que chegam a conversar com a gente. Empresas não existem. É um CNPJ. Um CNPJ não tem uma pessoa, não fala. Na verdade, quem está fazendo isso é um chefe, algum dono, algum acionista, seja lá o que for. Então, não adianta você pensar em eu vou vestir a camisa da empresa, vou me matar por essa empresa, porque essa empresa é uma planilha. O que entrar e o que sair tem que sobrar lucro. Se não for igual àquilo que o chefe quer, tem que cortar custo e manda embora, independente do que você é. Esse é o padrão ético. E esse é o situacionismo da vida. Só que a gente tem o personalismo também, que é pessoas são maiores que coisas. Então, eu posso passar por cima de qualquer coisa. Eu posso atropelar um cachorro, porque eu sou mais importante do que ele. A minha vida é mais importante do que a dele. E aí agora um dilema ético vivido na minha própria carne. No meio da Anchieta, nasce uma bebezinha. E eu tenho que decidir. Eu paro ali mesmo, ou eu tenho que acelerar o carro o máximo que eu posso para chegar no hospital mais rápido, para ela ser atendida. É óbvio que eu acelerei, né, gente? Eu estou falando do meu caso, isso aí foi verdade. A Isabel nasceu dentro do carro. Só que eu não posso, de forma alguma, atropelar ninguém. Eu não posso, de forma alguma, empurrar e bater no carro dos outros. Não é isso que justifica. Ficar dando farol. E aí foi engraçado, porque na hora que eu estava buzinando e falando, pessoal, sai, o motoqueiro veio me xingar. Eu falei, cara, me ajuda, minha neném nasceu dentro do carro. O motoqueiro que ia me xingar falou, peraí. Acelerou e foi batendo nos carros da frente. Sai que tem um neném dentro do carro, acabou de nascer. E aí a gente fica olhando as questões éticas e falando, muitas vezes, se eu estou glorificando a Deus ou não. E aí a proposição próxima é a proposição do amor igual justiça. Porque somente o amor é intrinsecamente bom? Nem sempre.
o amor e a justiça são a mesma coisa? Não. Mas se eu agir com amor, eu pratico a justiça. Se eu agir só com justiça, eu posso não praticar o amor. E o amor deseja o bem do próximo, gostemos dele ou não. E aí, quando a gente fala em amor aqui, a gente tem que lembrar qual que é a base de tudo isso, quais são os radicais de tudo isso. E aí pode tirar o slide agora, porque a gente vai passar por um texto bíblico muito importante, que é o texto de Salmos, capítulo 15. É um salmo bem curto e bem importante. Quando a gente fala de ética, a gente tem que lembrar que a ética, ela é uma maneira que a gente vive e convive. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Isso é uma pergunta, Davi. E é uma pergunta que a gente tem que lembrar. Deus está em todos os lugares. Ele não está isolado em qualquer lugar. Ele está presente aqui. Quem pode estar na presença de Deus? E aí o Salmo 15 continua. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e, de coração, fala a verdade. Tá fácil ficar na presença de Deus, né? Tá muito fácil. E ele continua. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance a injúria contra o seu vizinho. Quem nunca falou mal? Eita, vizinho chato. Ou então, esse cara não sabe dirigir, me fechou de novo. Mas vamos continuar. Aquele que a seus olhos, e aí os olhos de quem mesmo? De Deus, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra aos que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Vocês percebem que quando a gente fala de ética, a gente não está falando no bem próprio. Quando a gente fala de ética, a gente tem que falar exatamente do Cristo. E tem um livro muito legal sobre questões éticas, que ele traz para a gente um valor muito interessante. Cadê ele aqui? Ué, só um minuto. Que são questões cruciais do Walter Kaiser Jr., que são as questões éticas da atualidade. O que são direitos humanos? É o direito de todo mundo viver bem? Por exemplo, essa é uma questão ética, gente. Porque nós temos pessoas que são assassinadas, a família fica desamparada e o assassino é preso. E ele tem todos os direitos de um preso. Quer ter o auxílio, quer ter comida, quer sempre ter um lugar, o Estado tem que cuidar bem dele. Isso é uma questão ética. Como que nós, cristãos, vamos responder uma questão dessa? De uma pessoa que acabou de ter o seu marido assassinado e ela agora se vê desesperada. Adultério. O marido foi traído pela esposa. Ele trabalha que nem um condenado, noite e dia e noite, para sustentar a esposa e os filhos. E ele descobre que ele foi traído. E aí você vai conversar com a esposa e a esposa fala assim, mas ele só trabalha, ele me abandonou, eu me sinto sozinha. E aí a Bíblia fala,
abandono de incapaz, um abandono, e ela fala sobre traição, e aí as pessoas falam, como que eu vou aconselhar? Por quê? Porque na Bíblia fala que é possível separar por causa de traição. Mas ao mesmo tempo, qual é o papel do cristão nisso? É apontar Cristo e falar, gente, vocês precisam buscar o Senhor para que não haja esse divórcio. Por isso que ética é uma coisa muito complexa. E a gente não pode pensar que os valores da ética são valores que a gente tem na sociedade. Porque se a gente pensar na sociedade, a gente vai pensar que a vida é uma situação. Ela traiu ele, então ele pode separar sim. Tem um pastor não lembro se era norte-americano ou se era brasileiro. A esposa dele traiu ele 3 vezes. Nas 2 primeiras, houve reconciliação. Na terceira, ela quis sair. E aí, depois de muito ter sido aconselhado, o pastor, tá bom, eu vou deixar ela ir embora. Ele foi entrevistado depois de alguns anos. E aí perguntaram para ele, e aí, pastor, como o senhor está? Ele, cara, eu não sei se eu tivesse perdoado ela, mais uma vez, ela não estaria hoje debaixo das mãos do Senhor. É uma questão muito séria e ética. Porque da mesma forma como nós fomos perdoados, é esperado, conforme a palavra de Deus, que nós perdoemos. A parábola do devedor é muito importante nisso. Porque ela fala que um homem devia 100 mil denários. É muito dinheiro, era uma coisa que não tinha como pagar. E quando um amigo devia só 100, que é 1/3 do ano, ele queria colocar na prisão e fazer tudo. É falta de ética. Mas mesmo assim a gente quer viver. E aqui um ponto muito, muito, muito sensível: homossexualidade. Como que nós, cristãos, estamos prontos a trabalhar com homossexuais? Eu não sei se vocês têm amigos homossexuais, colegas homossexuais, enfim. O homossexualismo também faz parte do pecado, gente. Assim como a avareza, assim como cobiça, assim como psicopatia, isso tudo são frutos da queda. Tem um livro chamado A Plausibilidade do Celibato, escrito por Ed Shaw. Ele é um pastor anglicano, e esse livro, ele é um livro sobre como ele, filho de pastor, entrou no seminário e ele não tinha atração alguma por mulheres. E um dia ele foi entrevistado e ele falou assim: eu não entendo as outras pessoas, porque eu não consigo olhar para uma mulher e sentir desejo por elas. Mas em compensação, quando eu olho para os homens, meu coração palpita. E ele decidiu o celibato, porque ele não vai dar vazão à carne dele. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que têm isso. E como nós, como igreja, vamos responder a isso? Não só falando que é pecado. Porque falar que é pecado, tudo bem. Mas como nós vamos aconselhar, acolher, discipular e mostrar que muitas vezes essas pessoas não vão ter sequer vontade de olhar para uma outra pessoa do outro sexo. Porque isso é um desvio da carne, por causa do pecado, lá de Adão, e veio, e a consequência chegou até aqui. É um fruto com raízes muito profundas, e que eticamente a gente vai ter que entender que essa pessoa vai ser tratada porque ela viveu 20, 30 anos, 10 anos, agindo como uma mulher ou como um homem, tomando hormônio para se transformar, e ela agora começou a aceitar Jesus, e ela tem trejeitos. Ela tem agora questões na sua mente que ela não sabe como responder, porque o seu corpo e sua mente pensam de formas diferentes. E aí, como que nós, eticamente, vamos mostrar que é a palavra de Deus quem direciona isso e não falar, se você se sente assim, tudo bem. As professoras de escola dominical sabem bem que é muito difícil, e as mães também sabem, muito difícil você deixar as crianças numa sala
principalmente crianças pequenas, numa sala com um professor. Não sei se vocês repararam, mas normalmente salas de crianças pequenas são todas professoras. Por quê? Por causa do medo. É uma questão ética. Porque há um histórico de abusos e tudo mais. Mas nós fomos lá ver o que está sendo dito. Nós, como os cristãos, e aí eu falo isso por causa de algumas conversas com mães. Muitas mães falam assim, não, eu deixo ele lá porque eu já estou tão abarrotada durante a semana, eu não aguento, eu estou gastando. Eu preciso ter um momento de refrigério no culto. Ou então na escola dominical. Enquanto há outras mães que falam, não, de vez em quando eu vou lá, dou uma espiadinha, vejo o que está acontecendo. Porque na igreja, infelizmente, nós temos que olhar para tudo. Nós tivemos um caça-palavra numa igreja que nós estávamos, que uma das palavras que deviam ser caçadas era Allan Kardec. E qual o sentido de ter a palavra Allan Kardec num caça-palavra de uma escola dominical, que não era contra as heresias, para crianças? Não faz sentido, gente. Mas era o uso de métodos. Olhar a vida e não ter o Cristo como Senhor da nossa vida é muito cruel. E tem o último ponto que eu gostaria de falar, e aí esse ele é bastante controverso. E a gente vai ler Atos 4, de 1 a 21. Que ele vai dar ensejo para uma aula futura, que o Lê está me pentelhando o tempo todo. Né, Lê? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens para quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que da linhagem do sumo sacerdote, E colocando os apóstolos diante, perguntaram-lhe, com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, vocês vejam, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos os de Israel, todos os do povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, nem debaixo dos céus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro, e sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Visto que o homem que havia sido curado estava com eles, não tinham nada a dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Senhores, os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvir antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se um governo surge
E esse governo fala que nós estamos contra ele. A quem nós devemos seguir? Tem muitos projetos de lei que querem condenar pessoas como o pastor Carlos, pessoas como o Robert, pessoas como o Augusto, por pregarem que é pecado, que o pecado é errado. Existem muitos, e para a glória de Deus isso ainda não passou aqui no nosso país. Mas importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós falamos de ética, e por que a gente termina a nossa aula falando deste texto? Porque Pedro e João foram presos, exatamente por falar daquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é a base da nossa vida. Falar em ética e moralidade é pensar que isso muitas vezes não é nem ético e nem moral, porque não tem a mesma base. A palavra de Deus é a única base para a nossa vida. Se a gente não conseguir olhar para a palavra de Deus e, através dela, ter clara a direção da nossa vida, a gente não vai conseguir viver. Se eu hoje ficar em dúvida se eu obedeço a Deus ou ao homem, eu preciso repensar a minha vida. Eu preciso olhar para as coisas que eu estou fazendo e falar: será que eu realmente amo mais a meu Deus do que eu amo esse mundo? Tem um hino que fala uma coisa muito linda, que ela fala: passarinhos e belas flores querem me cegar, mas eu tenho de Jesus saudade, eu quero voltar para o meu lar. Muitas vezes, quando a gente vai falar de ética, a gente vai pensar em só aqui. E, para concluir, eu li de novo um dos livros que eu mais amo. Além da Bíblia, é óbvio. Tem o livro que eu amo de paixão, que eu já li 4 vezes, que é O Peregrino. Se você não o leu, eu recomendo que leia. Esse livro é a jornada de um crente, assim como você e eu, que se vê em desespero na cidade da destruição. E ele segue a sua jornada, e ele vai para o pântano do desânimo, e lá ele desanima, e ele é salvo por um amigo. Ele encontra Fiel no meio do caminho, mas Fiel é morto pelas pessoas que vivem na feira da vaidade. Ele segue o seu caminho, e ele entra num terreno abandonado, porque ele quer cortar um atalho. E ele entra no castelo da dúvida, e ele é açoitado, e ele vai sendo espancado, e quase na morte, pelo gigante de desespero. E o tempo todo, o peregrino é lembrado de que ele tem que voltar para o caminho estreito, que é o caminho reto que vai levar lá à cidade celestial. O cristão muitas vezes chora pelas desventuras que viveu. E assim como você e como eu, a gente vai ter desventuras na nossa vida. A gente vai perder promoções, a gente vai ter uma vida mais simples. Às vezes a gente vai sofrer demais. Mas tenha certeza, meu irmão, não há ética desse mundo que vai fazer com que a nossa vida se rume à cidade celestial do que a palavra de Deus. Todas as vezes que nós tivermos dúvida, e aqui a gente tem muita gente experiente nisso, busque a palavra de Deus. E se você não conseguiu, ligue para os seus amigos. E aqui você pode olhar para o lado, você tem bons amigos. Amigos que levam isso aqui a sério, gente. Amigos que vão falar assim, ó: meu, parece certo. Mas vamos pensar direito? Como que eu glorifico a Deus nesse cenário? Muitas vezes a gente vai olhar para a situação e vai falar assim: nossa, realmente, eu vou perder. Mas é melhor perder um pouco e manter-se com Cristo do que eu seguir de uma forma qualquer e não amá-lo, não adorá-lo. Quando nós pensamos na ética, eu tenho que pensar em glórias a Deus. Porque não adianta nada
a sociedade viver bem. Todo mundo está festejando isso, o seu carnaval. A Bíblia fala que é melhor estar num dia de luto do que num dia de festa. E luto, muitas vezes, tem morte. Então, eu prefiro morrer, mas glorificar o meu Senhor, do que estar certo moralmente com essa terra e com o que jaz no maligno. Eu preciso viver de acordo com a glória de Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Augusto? Pastor Carlos? Paulinho? Então vamos orar, meu povo. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, Deus, porque contrapor, Deus, a tua palavra com esse mundo, muitas vezes parece algo insano, Deus. Porque a gente muitas vezes vai brigar contra os prazeres que nós temos, contra os dilemas dos amores que nós amamos, Deus. Entre disciplinar nossos filhos, entre exortar um irmão a não viver uma coisa errada, entre ser exortado, Deus, e aceitar essa exortação, Pai, com muito pesar, sabendo que isso é prova do teu amor. Nos ajuda, Senhor, a não ter base nenhuma além da tua palavra, Pai, porque ela é o guia ético da nossa vida, Deus. A moral, Pai, só vem de acordo com o que a tua palavra diz. Nada mais. E eu te agradeço, Deus, porque essa igreja prega a tua santa palavra, Deus. Obrigado porque aqui, Deus, há curso de discipulado, Deus. Aqui, Pai, as pessoas aprendem sobre aconselhamento bíblico, Senhor. Que é como falar da tua palavra nas diversas coisas que acontecem, Deus. Deus Santo, ajuda a colocar os nossos valores, Deus, na tua santa palavra. E esperar que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Molda o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, que a gente possa ser transformado, Deus, para sermos sal e luz onde nós formos, Deus. Envia o teu povo, Deus, para mudar o seu microcosmo, Deus, as pessoas que convivem com ele todos os dias. No trabalho, nas escolas, em casa. E que nós, Deus, possamos testemunhar da tua graça sempre. E obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos deu o seu exemplo na carne. Nós glorificamos o teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom macarrão com frango, gente. Deus abençoe.